Essa história tem uma reviravolta que vai deixar qualquer um perplexo. No dia 16 de julho de 2010, um homem caminhava com seus cães pela floresta de Cordon, na cidade de Pico Truncado, na Argentina, quando fez uma descoberta macabra: o corpo sem vida de uma jovem. A vítima era uma ex-miss de 20 anos, conhecida por todos naquela pequena cidade. O crime rapidamente ganhou repercussão e a polícia local logo prendeu o principal suspeito, um ex-namorado dela. Durante o julgamento, ele foi considerado culpado e condenado. Mas o que parecia um caso encerrado tomou um rumo inesperado. O mais chocante veio depois. A irmã gêmea dessa jovem tomou uma decisão que ninguém poderia prever. Ela se casou com um homem condenado pelo crime cometido contra sua própria irmã. Mas essa história não termina aqui. Há uma reviravolta ainda mais surpreendente. Eu sou Bruno Henrique e hoje vamos mergulhar nos arquivos criminais dessa história cheia de reviravoltas. Então, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E bora para o caso de hoje. Joana Elizabeth Casas e Edith Joana Casas nasceram no dia 19 de julho de 1990, na cidade de Pico Truncado, uma pequena cidade localizada na província de Santa Cruz, na Argentina. Como a maioria dos gêmeos, eram fisicamente idênticas, mas suas semelhanças terminavam por aí. Desde muito cedo, as duas irmãs seguiram caminhos completamente opostos quando o assunto era personalidade. Joana era extrovertida, carismática e determinada, do tipo que sempre chamava atenção. Já Edith era o oposto, introspectiva, reservada e pouco preocupada em agradar os outros. Apesar dessas diferenças, cresceram juntas, compartilhando momentos típicos de irmãs na infância e adolescência. Mas dentro de casa, essa relação começou a ser moldada por algo que ia muito além de afinidade entre irmãs: o tratamento dos pais. Marcelina Edígia e Valentim Casas tinham uma clara preferência entre as filhas e não faziam questão nenhuma de esconder isso. Joana era a menina dos olhos da família, aquela que recebia apoio, elogios e incentivos constantes. Edith, por outro lado, era frequentemente criticada e deixada de lado. O motivo? A carreira de modelo. Joana sempre sonhou em brilhar nas passarelas e no mundo da moda. Ela tinha confiança, gostava de se produzir e se maquiar, e também posar para fotos. Desde a adolescência, começou a participar de concursos de beleza, e seus pais viam nisso um futuro promissor. Para eles, Joana era o orgulho da família. Faziam questão de levá-la para desfiles e concursos. Investiam no sonho da filha e comemoravam suas vitórias. Ela chegou até vencer competições estaduais que a fez ser reconhecida por todos naquela pequena cidade de Pico Truncado. Enquanto isso, Edith não compartilhava do mesmo entusiasmo pelo mundo da moda. Ela não gostava de usar maquiagem, preferia roupas mais confortáveis e evitava ser o centro das atenções. Em vez de desfiles, sua prioridade era levar uma vida discreta, longe dos holofotes. Mas apesar de tudo isso, elas eram grandes amigas e cúmplices, até que a história tomasse um rumo inesperado. Na manhã do dia 16 de julho de 2010, a pacata cidade de Pico Truncado acordou com uma notícia devastadora. Um adestrador de cães caminhava por uma área descampada, próxima à floresta de Cordon, quando percebeu que um de seus cachorros estava inquieto, farejando algo entre a vegetação. Ao se aproximar, ele viu o que jamais esperava encontrar: o corpo de uma jovem caída ao chão, com 2 tiros no peito. O homem imediatamente acionou a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, confirmaram a identidade da vítima: Joana Casas, de 20 anos, ex-Miss Buenos Aires, filha de Marcelina e Valentim Casas. A notícia se espalhou rapidamente e em poucas horas a cidade inteira estava em choque. As autoridades cercaram a cena do crime e começaram uma busca por pistas que pudessem esclarecer quem teria cometido aquele ato brutal.
Entre os poucos objetos encontrados no local, dois chamaram a atenção: uma bituca de cigarro que poderia conter vestígios biológicos do assassino, o tipo de vestígio que faz a alegria de um perito criminal, e um disco de vinil, um item aparentemente sem explicação, mas que poderia indicar algo sobre quem esteve ali. A perícia começou imediatamente, mas logo um problema surgiu. O exame da bituca de cigarro levaria tempo para ser concluído. Enquanto isso, a pressão popular e da mídia exigia uma resposta rápida. Alguém precisava pagar pelo crime. E foi assim que, ainda nos primeiros dias de investigação, a polícia apontou um suspeito, Victor Cingolani, um ex-namorado de Joana. Cingolani era um petroleiro de 27 anos que havia namorado Joana por cerca de um ano e meio entre 2005 e 2006. Apesar do relacionamento já ter terminado antes, os investigadores passaram a trabalhar com a hipótese de que ele não teria aceitado o fim do namoro e, movido por ciúme e obsessão, teria tirado a vida da ex-namorada. Havia relatos de que Cingolani tinha um gênio forte e andava com pessoas de má reputação na cidade. Esse perfil contribuiu para que ele fosse considerado o principal suspeito. Quando foi interrogado, Victor alegou que não tinha nada a ver com o crime e apresentou dois álibis. O primeiro era uma mulher com quem ele teria estado na noite do crime, e o segundo álibi era dois policiais que trabalhavam como segurança em um cassino e que confirmariam que ele esteve lá naquela noite. Mas a polícia não aceitou aqueles álibis. Alegaram que a mulher poderia estar mentindo para protegê-lo. Já os policiais, curiosamente, nunca apareceram para prestar depoimento. Além disso, os investigadores usaram cães farejadores na cena do crime. E um desses cães teria identificado o cheiro de Victor a poucos metros de onde o corpo foi encontrado. Mas havia um problema nessa história. Essa descoberta não foi filmada nem documentada adequadamente, e mesmo assim foi utilizada e aceita no tribunal. Mesmo sem provas concretas e sem nenhuma testemunha ocular, Victor foi preso e apontado como autor do crime. O caso parecia solucionado. A família da jovem sentiu que a justiça estava sendo feita, mas o que ninguém sabia é que essa história estava longe de terminar. 2 anos haviam se passado desde o crime brutal contra Joana, e com a condenação de Cingolani, o caso parecia estar encerrado. A família de Joana tentava seguir em frente, ainda devastada pela perda da filha, e a cidade de Pico Truncado acreditava que a justiça havia sido feita. Mas então, um acontecimento inesperado e perturbador fez com que esse caso voltasse ao centro das atenções, não apenas na Argentina, mas em todo o mundo. No final de 2012, a irmã gêmea de Joana, a Edith Casas, anunciou que iria se casar, mas não era um casamento comum. O noivo era ninguém menos de que Victor Cingolani, o homem condenado por ter tirado a vida de sua irmã. A notícia caiu como uma bomba na pequena cidade. Como era possível que Edith estivesse apaixonada pelo homem que teria tirado a vida de sua irmã? O que poderia levá-la a tomar essa decisão? Os pais de Edith ficaram arrasados. Para Marcelina e Valentim Casas, aquilo era uma afronta, um verdadeiro golpe depois da perda irreparável que haviam sofrido. Abre aspas. Para mim, as duas estão mortas. Joana está no céu e Edith está com o diabo. Fecha aspas. Declarou o pai incrédulo, tomado pelo ódio. Mas o relacionamento entre Edith Casas e Victor Cingolani não começou logo após a morte de Joana. Na verdade, ele já existia anos antes do crime, e essa relação foi um dos primeiros conflitos entre as irmãs. Depois que Joana terminou o relacionamento com Cingolani, no ano de 2006, Edith e Victor se aproximaram e iniciaram um relacionamento. Embora Joana afirmasse que não se importava, a convivência entre as irmãs nunca mais foi a mesma. A amizade e cumplicidade que tinham começou a se desgastar, e o afastamento foi inevitável. A relação de Edith com Cingolani
também não durou muito, e em 2008 eles se afastaram. Mas, para os pais das gêmeas, esse envolvimento foi visto como uma traição. Marcelina e Valentim passaram a acreditar que Edith tinha inveja da irmã e queria tomar tudo o que era dela. Uma ideia que mais tarde se tornaria ainda mais forte após a perda de Joana. Edith sempre sustentou a versão de que Singolani era inocente. Ela afirmava que as investigações haviam sido apressadas e que a polícia buscava um culpado a qualquer custo. E o perfil bad boy de Singolani atendia o clamor midiático. Para ela, o verdadeiro criminoso ainda estava em liberdade. Mas ninguém parecia enxergar dessa forma. A população de Pico Truncado reagiu com indignação. No dia do casamento, uma multidão se reuniu na porta do cartório, protestando contra aquela união. Alguns seguravam cartazes, outros gritavam palavras de repúdio. Houve quem jogasse ovos e pedras na saída dos noivos. A revolta era compreensível. Como alguém poderia se casar com um homem que teria tirado a vida de sua própria irmã? A resposta de Edith foi direta. Abre aspas. Eu não me casei com um criminoso. Eu me casei com um homem que eu amo. Fecha aspas. Mas seus pais e a sociedade não viam dessa forma. Marcelina, sua mãe, tentou impedir o casamento na justiça, alegando que sua filha não estava mentalmente estável. A juíza responsável ordenou uma avaliação psicológica completa de Edith para determinar se ela estava em pleno juízo. O resultado foi categórico. Edith não apresentava nenhum transtorno psiquiátrico e estava apta a se casar. E assim, no dia 14 de fevereiro de 2013, no dia de São Valentim, o equivalente ao nosso Dia dos Namorados, Edith Casas e Victor Singolani oficializaram a união. Na cerimônia, Victor vestia um terno simples, mas ao contrário do tradicional vestido branco, Edith escolheu um curto vestido vermelho. Para muitos, essa escolha era uma provocação direta, um sinal de desafio diante de toda a sociedade. Com a cerimônia concluída, os recém-casados tiveram poucos minutos juntos. Assim que o casamento foi registrado, Singolani foi escoltado de volta para a prisão, onde cumpria sua pena de 13 anos. Mas a história não terminaria ali. Ainda havia uma revelação inesperada que mudaria o rumo dessa história, e dessa vez a verdade viria à tona. O caso de Joana Casas parecia encerrado. Victor Sigolani já estava condenado, cumprindo sua pena, enquanto a polêmica em torno de seu casamento com Edith Casas continuava a dividir opiniões. Mas então, algo aconteceu que mudaria completamente o rumo dessa história. Ainda em 2012, um teste de DNA realizado naquela bituca de cigarro colocou uma outra pessoa no local do crime. Naquela época, não era comum ter bancos de dados de perfis genéticos de criminosos. E como sabemos, o exame de DNA é um exame comparativo. Sendo assim, como o DNA encontrado na bituca não era de Victor, então poderia ser um vestígio ilusório. Foi aí que, após algumas provas testemunhais, novos exames foram realizados com outro suspeito. Era uma segunda linha de investigação. E quando a análise genética finalmente foi concluída, o resultado surpreendeu até os próprios investigadores. O DNA realmente não era de Victor Singolani, mas sim de Marcos Gabriel Dias, o namorado de Joana na época do crime. Marcos Dias era um homem 17 anos mais velho que Joana, com quem ela havia começado a se relacionar no início de 2010. Poucos meses depois, os dois já estavam morando juntos. Mas conforme as investigações avançaram, testemunhas começaram a relatar um padrão perturbador de comportamento. Amigas próximas de Joana contaram à polícia que Dias era extremamente controlador, possessivo e violento. Aqui vão algumas revelações feitas por amigas de Joanas durante os depoimentos. Ele a ameaçava constantemente com uma arma, revelou uma delas. Ela queria terminar o relacionamento, mas dizia que tinha medo da reação dele. Na noite do crime, eles discutiram dentro do carro. Além dessas declarações, a polícia descobriu que o disco de vinil
encontrado próximo ao corpo pertencia a Marcos Dias. Confrontado com as evidências, Dias negou qualquer envolvimento, mas o resultado da análise de DNA era irrefutável. Ele foi preso e, após um julgamento, em 2013, foi condenado. Agora havia um problema grave. 2 homens estavam presos, condenados pelo mesmo crime, e nada levava a crer que eles eram coautores. Isso significava que a justiça havia cometido um grande erro. Com a condenação de Marcos Dias, a defesa de Cingolani imediatamente entrou com um pedido de anulação da sentença. Os advogados argumentaram que não havia nenhuma prova concreta ligando Cingolani ao crime. A única evidência contra ele havia sido o relato não documentado de cães farejadores. Ele sequer conhecia Marcos Dias, o verdadeiro criminoso. Além disso, as investigações foram apressadas e enviesadas, levando a uma condenação injusta. Apesar de todos esses argumentos, o recurso foi negado. A justiça argentina, relutante em admitir o erro, manteve a condenação de Cingolani. Mas os advogados não desistiram. Após uma longa batalha judicial, em novembro de 2013, a Suprema Corte revisou o caso e concluiu que Cingolani era inocente. Depois de 3 anos preso injustamente, ele foi finalmente libertado. Edith Casa acompanhou todo o processo de reviravolta ao lado de Cingolani, defendendo sua inocência do início ao fim. Quando ele foi solto, os dois deram entrevistas para tentar mudar a narrativa pública e mostrar que não era um casal macabro, mas sim vítimas de uma enorme injustiça. Porém, o relacionamento deles não resistiu ao peso da exposição e das polêmicas. Com o passar dos anos, a pressão da mídia diminuiu e a história do casamento inesperado foi aos poucos caindo no esquecimento. Foi nesse período que Edith e Victor se separaram. Eles nunca revelaram publicamente os motivos exatos do fim da relação, mas cerca de 3 anos após a liberação de Cingolani, o divórcio foi oficializado. Victor Cingolani seguiu sua vida longe dos holofortes, mas em 2020 ele voltou a ser notícia ao contrair aquele vírus que estava assustando todo mundo naquela época, sendo o único caso confirmado na cidade de Pico Truncado. Ele passou 1 mês internado, mas se recuperou. Atualmente, ele mantém um perfil discreto e está em um novo relacionamento. Edith também seguiu adiante. Ela se casou novamente e em 2021 teve um filho. Esse nascimento teria sido um dos poucos momentos que possibilitou uma reaproximação entre Edith e seus pais. Mas a relação ainda permanece abalada. Marcos Dias, o verdadeiro criminoso, continua preso e deve permanecer encarcerado até 2026, quando poderá pleitear por benefícios penais. O caso das irmãs Casas é lembrado como uma das histórias criminais mais bizarras da Argentina. Uma investigação apressada, uma condenação injusta que mais parecia ser uma tentativa de dar uma resposta para a sociedade em um caso de repercussão, e um casamento que chocou o mundo. Mas a pergunta que fica é: Edith realmente acreditava na inocência de Cingolani desde o início? Ou tudo isso foi um ato de reviravolta contra a sociedade e contra os próprios pais? Talvez essa seja uma resposta que jamais teremos. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like se gostou dessa história cheia de reviravoltas. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!